Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sexto episódio, segunda temporada, O Que Não Fazer em Vendas. Eu sou Hugo Santos, estou aqui com vocês e, lógico, chamando logo de cara meu irmão, meu amigo Luiz Schmidt. Tamo junto! Segunda temporada, episódio 6. É isso Mas aí. tem diferença, agora os nossos episódios são maiores, temos convidados, entrevistas. Exatamente, Tá ficando exatamente. cada vez melhor. É isso aí, para você que tem seguido a gente aqui no Que Não Fazer em Vendas. O Que Não Fazer em Vendas começou na primeira temporada com episódios de 15 minutos. A gente viu que dava muito certo. A segunda temporada, os últimos episódios já foram episódios de 30 minutos e começando ali, estreando os episódios de 1 hora com entrevistas também. Mas olha só, antes da gente chamar nosso entrevistado, Luiz Schmidt, onde é que a gente acha Luiz Schmidt nas redes sociais? Conta pra gente, Luiz. Você me acha no Instagram, Luiz Schmidt, tá aqui no GC, fica mais fácil você procurar. É claro, na Vesa TV, você vai achar a gente também marcado em todas as nossas redes. Então, Instagram é o lugar onde às quintas-feiras eu coloco caixinha de pergunta também pra galera interagir com a gente. É muito importante a caixinha de perguntas do Luiz, porque inclusive ele pergunta sobre temas para nós trazermos aqui no Que Não Fazer em Vendas. Então é bem legal participar lá. E eu sou Hugo Santos, Hugo palestrando nas redes sociais. Para esses assuntos de vendas e marketing, você me encontra principalmente no meu LinkedIn, Hugo Palestrando, mas pode me seguir também no Instagram, onde a gente interage, onde a gente conversa sobre diversos assuntos. Lembrando que O Que Não Fazer em Vendas é um programa que a gente grava na Vesa TV, semanal, um programa de 1 hora, como eu vinha falando, e ele estreia às terças-feiras, às 21h30, no canal da Vesa TV. E diariamente o programa tem ali suas reprises ao longo da programação. A gente vai deixar isso aqui nas nossas redes sociais. E para você que quer maratonar O Que Não Fazer em Vendas desde a primeira temporada, vai lá no YouTube da Vesa TV e tem uma playlist do Que Não Fazer em Vendas para você acompanhar os nossos episódios desde o começo, certo? Olha só, Diz foi aí, ficando, Luiz. é assim, começou como um snackzinho, Não 15 é? minutinhos. Rapidinho. Aí depois foi uma entradinha, 30 minutos. Agora são episódios maiores. O primeiro era para você mandar no grupo da galera do trampo. O segundo era para você já usar para fazer uma reunião. Esse agora é para você sentar, caneta e papel na mão e trazer o seu time para estudar. Porque a gente está trazendo conteúdo valoroso aqui, É isso conteúdo aí. bom, gente com experiência, que com certeza você vai poder anotar e tirar muito insight para aplicar no seu dia a dia. E esse é o objetivo aqui, a gente trazer conteúdo prático que você pode sair do vídeo e aplicar no seu dia a dia. Não é isso, Hugo? Exatamente. E olha só, na primeira temporada a gente trouxe muito sobre a importância da gente treinar vendedores, né? A gente trouxe muito sobre a importância de falar assim, vendedor bom é só aquele bom de relacionamento e taca lá que ele vende. Não, 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 não. Tem que acompanhar, tem que treinar e existe um processo absurdamente importante na vida da sua vendedora, do seu vendedor, das pessoas que você vai chamar para dentro do teu time de vendas, que é como você os recebe, certo? Na sua empresa, no seu time, e como você trata o início do desenvolvimento, o início, não só o abraçar, mas efetivamente trabalhar para que os resultados aconteçam o mais breve possível pelo cuidado, atenção e método que a sua empresa traz. E aí eu vou deixar para o Luiz apresentar essa entrevistada de hoje. Luiz, conta pra gente quem está chegando no Que Não Fazer em Vendas de hoje para falar sobre esse assunto. É uma felicidade gigantesca gravar com essa mulher que ela me inspira, essa mulher que me ajuda muito, competente demais. A gente está trazendo aqui Stella Docini. Stella Docini é uma mulher maravilhosa e altamente competente em vendas há mais de 20 anos. Isso eu descobri há pouco tempo, viu, Hugo? Há Olha mais só. de 20 anos ela tem experiência em vendas. Passou nos últimos anos em agência, ou seja, ela conhece bem o mercado de marketing, de publicidade, e ela conhece os setores de venda, gerenciamento, e ela vai trazer para a gente insights. E eu te falo uma coisa, essa mulher foi a mulher que me ensinou a vender. Então eu aprendo demais com ela. E hoje ela vai trazer para você alguns assuntos muito importantes. Hoje, como farmer da RD Station, trago aqui Stella Docini, uma mulher maravilhosa que eu tenho um orgulho gigante de chamar de esposa, mas que eu aprendo muito enquanto profissional. Stella, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, aqui é um terreno tranquilo para a gente poder falar, mas é um prazer gigante ter você aqui, viu? Obrigada, meninos, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos papear aí, entendendo o que não fazer em venda e qual a importância de ter esse processo aí bem desenhado. É isso aí, isso aí. Luiz, Vamos toca tocar? aí, toca aí. Toca você e eu vou dando meus pitacos ali no meio do Show de caminho. bola, show de bola.
Só esqueci de comentar. Estela também se apresenta como sendo mãe do Pedro, mãe do Samuca e mãe de Pet, da Dinamite, que a gente tem a honra de tê-los em casa, o privilégio de dividir isso como família. Mas hoje a gente vai falar, Hugo, sobre um processo de onboarding. Então, senhoras e senhores, vamos chamá-los para fazer parte do nosso avião. Aqui é um processo de onboarding, né? É como se você estivesse falando de entrar num avião. Então, você se sente ali meio que... Eu me senti meio que um aeromoço falando sobre isso, né? Vamos falar sobre o processo de onboarding. O quanto isso pode ser benéfico, facilitar a vida de vendas. Eu queria, claro, que a Estela falasse para a gente sobre esses processos de onboarding, como que está sendo para ela esse processo e a importância disso, de um processo estruturado. Então, Estela, por favor, como é que foi esse processo de onboarding para você e o quanto está sendo importante esse processo estruturado de treinamento? Eu ia até falar o seguinte, Estela, conta um pouco para o que tiver à vontade para você, conta um pouco dessa tua jornada, porque eu acho que assim, Boa. A questão do onboarding vale muito a pena quando a gente coloca dentro de um contexto. Traz para a gente, então, um contexto histórico teu em vendas e antes da gente falar sobre essa tua experiência na RD Station, a experiência de onboarding. Conta para a gente, então. Boa. Como o Luiz comentou, eu tenho experiência mais de 20 anos em vendas, né? Andei aí por diversos setores, desde venda de produtos e serviços. Também empreendi, então tive essa oportunidade aí de ter esse gostinho de que é empreender no Brasil. E quando a gente fala de um processo de onboarding, eu acredito que isso se aplica muito quando você está à frente no departamento de vendas, né? Quando você precisa trabalhar com metas, onde você precisa trazer objetivos, onde você precisa trazer resultados, né? Porque vendas acaba sendo resultado. E aí, quando a gente fala desse processo de onboarding, o porquê, o que é esse processo de onboarding, então esse processo é nada mais, nada menos do que você treinar a sua equipe de vendas, treinar o seu vendedor e fazer com que ele atinja um determinado objetivo, que é bater meta. Só que como? Como a gente faz isso, né? É simplesmente contratar uma pessoa, colocar ela sentada, dar vários cursos para ela fazer e vai com Deus, vai lá bater a meta, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Cada vez mais a gente entende e a gente vivencia isso, que está muito complicado, está um pouco, não vou falar a palavra difícil, né? Mas desafiador. Tem sido desafiador você contratar vendedores e pessoas que realmente estejam comprometidas aí em olhar, em vestir a camisa da empresa e tocar o processo. Então, quando você trabalha numa empresa que tem esse processo de olhar para o colaborador, como se a pessoa se colocasse no lugar, né? Como que foi quando eu entrei para trabalhar aqui? Qual é o apoio que eu tive? O que seria legal passar para essa pessoa fazer? O treinamento que a pessoa precisa ter para conseguir atingir um objetivo. Então, quando esse dono da empresa ele tem esse olhar, as coisas acabam fluindo de uma forma mais saudável, né? Sim. Porque, primeiro, o vendedor, que eu vou trazer muito para a parte de vendedor, porque a gente está falando sobre vendas, né? Ele acaba seguindo o seu processo dentro da empresa de uma forma mais leve, né? Porque ele se sente respaldado. Então, não é aquela coisa de fui contratada hoje, amanhã eu fico aí 2 dias estudando alguma coisa, como é que funciona, a cultura da empresa, e amanhã já tem que começar a trazer resultado. Então, é legal quando você tem esse processo estruturado, porque você vivencia aquilo que é feito, né? Você começa a tomar pequenas pílulas de produtos, de serviços, de como as coisas funcionam dentro da própria empresa, e aí, em cima disso, você vai se sentindo mais forte, mais preparado para tratar, para trabalhar essa frente. E só para fazer aqui uma retórica, né? Vamos lá. Quem é a Estela e quem é a RD e o que é Farmer? Talvez o pessoal que está vendo aqui a gente não sabe, não tem noção disso, né? Então, vamos lá. Quem é a Estela? Quem é a RD Station e o que é ser Farmer? O que você faz lá? Boa. Bom, eu sou a Estela, eu gosto muito de começar me apresentando. Eu sou mãe, né, do Pedro e do Samuca, os 2 grandes amores da minha vida. Também sou mãe de Pet, a minha jovem senhora de 10 aninhos, a Dinamite. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre trabalhei com vendas. Teve um episódio só que eu trabalhei como secretária, mas aí eu fiquei acho que 4 meses e depois voltei para o mundo de vendas. Só para ver que não era sua. Exato, só para entender aquele gostinho. E quando a gente fala em vendas, o que eu gosto mais? Eu gosto de lidar com o público, eu gosto de fazer esse atendimento e eu gosto de
de demonstrar para ele que aquilo que eu vendo, né, o produto ou serviço, resolve a dor dele. Ou é uma ponte para ajudar a resolver a dor dele. Então, eu gosto dessa parte de vendas, o que me encanta, porque eu gosto de resultado. E aí, vendas para mim é muito resultado, né? Tanto antes como depois, né? É um acompanhamento. Hoje eu trabalho, né? Passei por algumas agências, hoje eu trabalho na RD Station. RD Station é uma das maiores empresas aí, muito focada em marketing, focada em vendas. Nós trabalhamos com uma ferramenta que ajuda muito aí nas agências de marketing, ajuda muito para pessoas que têm marketing interno também, a olhar, a medir, trazer dados. Então, ele é muito importante por conta disso. E hoje eu atendo, né? Estou como farmer, eu atendo as agências parceiras, porque a gente tem um programa de agências parceiras. Então, eu atendo essas agências, eu acabo sendo executiva de contas, a consultora de negócios dessas agências, para que elas consigam aí apresentar a solução do RD, e aí é nesse momento que eu entro. Então, eu auxilio aí nessa parte de dar o suporte, de fazer uma avaliação, apresentar a solução da ferramenta e também auxiliar aí e trazer o fechamento para dentro de casa. Então, o papel de farmer é muito isso, é esse acompanhamento de negócio, né? Esse acompanhamento de perto. Então, Sim. fica como um insight para você que é uma estrutura, é uma forma de você gerenciar o teu departamento comercial, o farmer ter aquele relacionamento com o cliente. Ou seja, você pensar em como que eu posso estruturar esse relacionamento. Por isso que é farmer, é alguém que vai ali cultivar esse relacionamento. Então, tem algumas empresas que adotam essa estratégia de ter farmer e hunter, a pessoa que vai prospectar, que vai pegar o negócio, e o farmer que vai fazer o gerenciamento. E essa é uma empresa que ela tem essa estratégia de uma forma bem estruturada. Sim, Hugo? eu lembro mais ou menos ali em 2018, acho, quando o RD Station, não sei se foi 17 ou 18, eles chegaram à seguinte conclusão: partner first, né? Primeiros parceiros, porque eles compreenderam que os canais deles eram extremamente importantes para o aumento de clientes. Então, primeiro prezar por esse relacionamento com os parceiros, com os canais, com as agências de marketing, para que elas fossem desenvolvendo esse maior abrangência de vendas. E para você que está vendo a gente aqui, ó, qual o lance? Uma coisa que a gente já falou na primeira temporada do que não fazer em vendas é assim: lógico que precisa prospectar, lógico que você precisa trazer mais clientes para dentro da sua empresa. Porém, todavia, contudo, é muito mais barato vender dentro da sua própria carteira de clientes. Então, assim, né, aquela velha questão que a gente já traz. Veja, e muito do que a gente vai falar aqui hoje é sobre como você dá importância para a carteira de clientes, para a carteira de parceiros que você tem e entender que ela pode impulsionar absurdamente o seu negócio, te dando tempo para gerar mais leads, gerar outras ações de prospecção para novos clientes, mas é muito importante ter essa função. Realmente, se você vai chamar de farmer e prospecção hunter, é semântica ou são técnicas que você pode desenvolver, mas efetivamente ter uma atenção focada na tua carteira de clientes para vender mais dentro da carteira de clientes é um negócio extremamente importante. Daí E quando a gente fala em vender para dentro da carteira de cliente, né, daí a importância também de ter um CS, né, que é um Customer Success, para que ele possa realmente acompanhar. E eu gosto, quando eu converso com os parceiros, né, eu gosto muito de trazer que vender para base, cara, quando você tem uma base bem trabalhada e quando você tem noção do que você está entregando para o seu cliente, acaba sendo muito mais fácil e muito mais prazeroso, né? Primeiro porque você já pagou por esse cliente, então o CAC dele já está lá, e aí você precisa trazer retorno sobre isso, né? E aí, eu gosto de, quando a gente fala em vender para a própria base, eu gosto de trabalhar 3 frentes, né? Primeiro, até para você poder ter uma noção do churn ou quais as estratégias que você pode aplicar, entendendo que um determinado cliente tem uma possibilidade de sair da sua carteira de clientes. Eu gosto de dividir em 3 frentes. A primeira frente é aquele cliente que está super satisfeito com os seus produtos, né, com a sua entrega, com as estratégias, que ele vê retorno. Segundo, aqueles clientes que estão mais ou menos satisfeitos. E terceiro, cliente, aqueles clientes que não estão satisfeitos declaradamente, já falaram, olha, não está legal, não estou gostando. Por quê? Porque quando a gente olha para churn, aquele cliente que está morno, que é o que está mais ou menos satisfeito, talvez é o que corre mais risco de dar um churn, ou seja, de sair da sua carteira. Então, é importante você ter esse olhar assim, putz, ele não está satisfeito por quê?
o porquê que ele não está se comunicando com a gente, o porquê que as reuniões não estão fluindo. Deixa eu entender. Por que E que aí, uma empresa não está entregando valor para ele, exato, né? exato. Até porque, assim, a percepção de valor para mim é uma coisa, para você é outra, Justo. para o Luiz é outra. Então, a gente tem que entender também o que é a percepção de valor. É a mesma coisa do tá caro ou tá barato, né? Aham. Varia muito do que é caro para você, do que é caro para mim, enfim. Por isso que é super importante não se focar em preço, mas se focar em entrega, né? Em qualidade, do que, às vezes, a gente brinca, né? Às vezes, por 30, 40, 50 reais, a gente acaba perdendo um cliente. Sim. E aí que a gente vê que não era o valor financeiro que ele estava pagando que fez com que ele saísse ou não. Então, para diminuir essa questão do churn, olha para aquele cliente que está morno. Uhum. Por quê? Porque ele está mais próximo de sair do que mais próximo de ficar contente. E aí, em cima desse cliente, desenho uma estratégia, trago ele para dentro, peço para a CS acompanhar, porque não adianta o CS entrar só quando o negócio está ruim. Né? Quando o cliente já está super Só em relacionamento de insatisfeito. crise, né? Exato, exato. Até porque o trabalho do CS não é esse. O trabalho do CS é ter um acompanhamento, olhar para as entregas, olhar para a satisfação, né? Medir aí através de uma NPS, entender como é que está a performance desse cliente, o quão satisfeito ou não ele está, né, com determinada empresa. Então, é super importante essa questão, ter muito esse olhar para aqueles clientes que estão mornos, né? Eu gosto muito de trazer isso. Só para fazer um adendo nisso que você falou, tem muita gente que ela nem gosta de falar com o cliente, principalmente na prestação de serviço. Seja ela através de uma ferramenta, de um software ou prestação de serviço direta, porque ela tem medo do que o cliente vai falar. E esse olhar é super importante, porque vocês, olhando o cliente, ele pode falar, poxa, deu um problema ali, deu um problema acolá, deu um problema não sei o quê, e aí você está disposto a resolver e tratar esse processo de uma forma estruturada. E não ficar apático, falando, ó, eu presto o serviço aqui, você paga o boleto ali e nosso relacionamento é assim. Não, não, vocês se colocam à frente do cliente para falar assim, eu quero te entregar algo melhor. Olhando do ponto de vista de você como parceiro. Mas o segundo ponto que você comentou, Hugo, o trato dela é direto com a agência. A agência é um revendedor desse produto, ele Sim. coloca o produto para frente. Sim, sim. Então tem muita gente que assiste a gente aqui que é distribuidor, que é revendedor, que é Sim. integrador, que tem alguém que vai revender o produto dele, mas o que ele faz? Ele entrega o produto e boa sorte. O que é um processo estruturado? É você entender que eu estou te entregando algo e eu te ensino a rentabilizar, a vender, a treinar, para que não seja algo que, olha, agora está contigo. Não é só isso. Vamos lá, eu caminho com você. Traz o teu cliente aqui, eu vou ensinar você a vender também para esse cliente. E aí a prosperidade roda nesse processo. Todo mundo ganha com isso. O cliente fica feliz, eu fico feliz por ceder a ferramenta. Então, o processo estruturado é nesse sentido. É você primeiro olhar ao cliente final, e segundo, é não ter medo do teu cliente. É estar de frente a frente com ele e falar, estou disposto a fazer tudo que for preciso para que você tenha uma boa experiência. Mas tem muita gente que não pensa assim, sabia? É isso aí. Não, muito. Tem muitas pessoas que ainda têm medo, né, de pegar o telefone e ligar para a pessoa. A gente Ligar pro teu brinca, cliente, né? a gente brinca, tem que usar o método PAP, pega a porra do telefone e liga, sabe? Tipo, liga, porque isso. não adianta mandar o WhatsApp, né? Não. Principalmente quando o relacionamento ele já não está muito legal. Mas aí voltamos ao início. Daí a importância de você ter um processo de onboarding bem estruturado. Por quê? Porque ele é pautado em metodologia, ele é pautado em métodos, ele é pautado num playbook bem estruturado, até para a pessoa que vai fazer esse atendimento entender o que deve, o que não deve fazer, como aborda, quando chega uma objeção, como é que eu vou trabalhar essas objeções, como é que eu faço uma qualificação. A gente vê muitos SDRs por aí que não sabem fazer uma qualificação. E aí, quando pega no telefone, já é difícil você conseguir falar com alguém no telefone. Aí, quando pega no telefone, gagueja, demonstra insegurança. Então, o processo de onboarding ele é muito importante porque você acaba treinando listening, né? Você acaba ouvindo as chamadas que ele faz, você acaba entrando com ele em caos para realmente entender se ele está confortável, não está. Então, é muito importante por conta disso. É você respeitar. Claro que as empresas, elas, via de regra, quando elas contratam alguém, principalmente para a área de vendas, é porque elas precisam vender, né? É algo que precisa ser rápido, mas, ao mesmo tempo, quando você fala para ele, no seu primeiro mês, vamos focar em você se desenvolver, você está demonstrando o quanto você se importa com esse seu colaborador. Então vamos lá, olha só, o que eu imagino aqui? Stella Docini, 20 anos de experiência em vendas, te conheço há um monte de tempo, super experiente em agências, em prestação de serviços de marketing, experiente em RD Station, afinal de contas estamos nesse ecossistema de RD Station há bastante tempo, e aí
és contratada como farmer da RD Station. Eu imagino assim, o quanto você estava naquela sensação assim, não, mas eu já sei como é que é isso aqui, eu já conheço a ferramenta, já conheço a agência, já conheço tudo mais, mas imagino que você também venha com aquela sensação assim, que tem pela frente, né? O que eu espero, né? Qual é a minha expectativa do que tem pela frente? Então a pergunta é especificamente o seguinte: como foi a tua primeira impressão do processo de onboarding da RD Station assim que você chegou? Aquele primeiro momento de ser recebida e... Porque eu percebo o seguinte, a gente está falando de método aqui, mas a gente está falando muito de cultura e emoção e percepção. Então, como foi a tua primeira sensação sobre o processo de onboarding da RD Station? Cara, é um processo super estruturado, assim. Por mais que eu já conhecesse a ferramenta e já tivesse fui no RD Summit, participei de alguns eventos, mas eu sempre ia como uma pessoa de uma agência, Uhum. né? E aí, quando eu passei para ser farmer, eu comecei a olhar com outros olhos, né? Eu tirei o meu óculos de agência e coloquei o óculos de prestador de serviço, né? De farmer, de olhar aí por áreas parceiras. E aí a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Uhum. E o processo de onboard da RD é um processo muito bem estruturado. Então, e enfatiza muito a questão da cultura, a questão de aprendizado, pautado muito em pilares, principalmente em data-driven, né? Que ali é mensuração de resultados. E eu me surpreendi bastante, sabe? Me surpreendi bastante. E me deu muito aquela segurança de, cara, você está num processo de rampeamento, você é nova aqui, então conte com a gente está aqui para te apoiar, está aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Então, eu me senti muito acolhida. E aí, quando você se sente acolhida numa nova empresa que você está, né, onde começa tudo do zero, cara, você entra muito mais confiante. Você entra muito mais confiante aí no processo. Só para fazer um adendo aqui. Eu sempre falo para você aprender as siglas, né? Ah, E aqui boa. você está tendo uma aula dessa sopa de letrinhas. Você imagina o seguinte: o quão para ela está sendo fluido falar sobre NPS, sobre call, sobre data driven, né? O quão está sendo fluido para isso, mas há pouco tempo atrás, talvez ela não soubesse algumas coisas e o processo de onboarding ajudou bastante. Então, só para fazer um recorte aqui, o quanto hoje você está falando de uma forma tão fluida, talvez você nem tenha percebido. Você falou de NPS, falou de call, falou de data driven, falou de alguns outros indicadores, por exemplo, mas o quanto o processo de onboarding foi importante, está sendo importante para você falar com naturalidade sobre essas siglas. Como que foi esse processo de apresentação? Algumas você já conhecia, mas agora você vivencia isso. Quanto está sendo importante, o quão foi importante o processo de treinamento para esse aprendizado sobre esse mundo, esse linguajar agora? Sim. Foi muito importante, mas eu trago essa bagagem porque eu venho de agências também, né? Eu vim de agência, então, em agência a gente trabalha muito com essas siglas, né? O que me ajudou ainda mais na RD é que dentro da RD eu trouxe isso, né? Então, quando tem algumas siglas que para mim ainda foi nova, né? Porque eu acho que cada empresa acaba utilizando uma sigla diferente, para definir algumas palavras, enfim, mas aí você vai aprendendo. E aí é muito daquilo de você saber que não é uma verdade absoluta e você ser humilde o suficiente para falar assim, olha, fulana de tal, o que significa isso? E aí eu fiz várias vezes isso, né? A gente brinca com... Eu tive o meu sombra que me acompanhou o primeiro mês, que é aquela pessoa que foi me suportando, e eu perguntava, o que significa isso? Me ajuda que eu tô perdida. Então, isso é muito legal, né? Porque você se sente à vontade de perguntar para uma pessoa e a pessoa não vai ficar te olhando de lado. Ai, como assim? Você não sabe o que é isso? Isso aí. E aí tem pessoas que também utilizam a técnica de você ter um vocabulário, um dicionário, né? De algumas palavras, né, algumas siglas, né, que você bate o olho e você fala, então, peraí, SDS significa isso, NPS significa isso. Então, lugares também para você poder ir consultando esse vocabulário, né, que a gente brinca que é um vocabulário muito marqueteiro, né, muito do marketing, muito do nosso universo. E aí tem pessoas que falam assim, tá, mas o que é farmer? Eu não sou do marketing, eu não sei, o que significa? Então, ali também a gente entendendo com quem a gente está falando para poder traduzir, né, o que significa. Então, eu entro quando eu vou falar com o cliente,
clientes das agências, eu me apresento, oi, tudo bem? Eu sou a Estela, consultora de negócios da RD, estou aqui para te apoiar e te ajudar, enfim, aí desenrolo, né? Não entro falando, olha, eu sou a farmer da agência, porque o cliente do outro lado não tem a obrigação de saber o Por que mais que que é, seja porque uma não é o universo. agência, Exato. e é muito disso, de adaptar a comunicação, né? Sim. E você sabe que o nosso público, basicamente, são gestores, diretores, enfim, que esse é o público que consome o que não fazer em vendas. Então, muitas vezes a gente orienta, eu já falo que a gente já deu umas caneladas aqui, que é para falar assim, se você não sabe o que é isso, aprenda, vai estudar. Vai Por quê? precisar. Porque você vai sentar com uma agência que ela vai te falar isso, você vai falar assim, esse cara tá falando um monte de siglinha só para vender mais caro. E não é o idioma. Quando a gente vai falar de vendas, a gente acabou de fazer um episódio falando sobre isso. Existem alguns dados, algumas siglas que elas indicam um número, indicam desempenho. Então, você vai estar sentado com uma agência, você vai saber o que cobrar dela, você vai saber como cobrar a gestão do teu time de uma maneira eficiente. Ah, mas e mais para frente, se eu quiser vender a minha empresa? Vocês vão ver no episódio que é importante também ter dados, ter formas de métricas sobre isso. Então, essa sopa de letrinhas é super importante. Pode seguir, Hugo. Legal. Então, assim, no processo de onboarding, primeira coisa, o acolhimento, e é muito interessante que a RD Station, hoje, lógico, eles têm um escritório maravilhoso lá em Florianópolis, mas extrema parte das pessoas trabalha em home office, não é isso? Então, vou até parar nesse ponto, né? Hoje, do teu time, quantas pessoas... você pode... É certo dizer que a maior parte deles trabalham em home office ou a maior parte ainda está lá em Florianópolis, no escritório da RD? Putz, está muito dividida, assim, porque dentro do time de farmer tem 3 ou 4 equipes, né? Da minha, eu acho que só... Por mais que eles trabalhem lá em Floripa, por mais que eles estejam perto de Floripa, tem dias que eles fazem em casa, que é o home office, e vão 2 ou 3 vezes para o office, né? Para o escritório. Mas... Se você me perguntar, Estela, você sente diferença em você estar na empresa ou em casa? Cara, zero diferença. Sério mesmo? Zero diferença. Porque, assim, eu tenho, primeiro, a nível de sistemas, tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho todo o suporte que eu preciso. Então, não teve nenhum momento que eu precisei acionar ou que eu precisei de ajuda de alguém que eu fiquei esperando muito tempo para ser atendida. Então, eu acho que mais importante do que você estar na empresa, você estar em home office, é você ter um suporte para essas pessoas. Porque tem muitas pessoas que falam assim, muitas empresas, e a gente vê isso, que, não, a gente é home office, né? Fica 100% em casa. Mas aí, na hora que você precisa de uma ajuda, a pessoa vai te responder um dia depois, vai te responder 5 horas depois. Então, daí a importância de você realmente ter uma estrutura e estar preparado. Eu, sim, de verdade, zero de, ai meu Deus, eu sinto falta de estar no escritório. Claro que a gente gosta, porque estar com as pessoas, mas é como se eu estivesse trabalhando lá na RD, estando da minha própria casa. E olha uma diferença, né? Você falou... Talvez a diferença seja na hora de tomar um cafezinho, né? Levantar, conversar com a galera. Socialização. Exato, na hora do almoço, um almoço mais com o pessoal. Estamos falando de uma Estela Docini sociável pra caralho. Aí, como não tem isso, o que eu faço? Pega a dinamite, a minha cachorrinha, conversa, faço carinho, ligo pro meu filho na hora do almoço. Mas sinto falta de estar com pessoas. Mas a nível de estrutura, de entrega, de ferramentas, super bem preparados. Que legal. E só para fazer um adendo aqui, você falou que teve uma pessoa que te acompanhou, né? Acredito que essa pessoa, o acompanhar você, seja uma métrica dessa pessoa. Ou seja, ela não está ali fazendo um favor, que é o que acontece em muita empresa. Vai chegar um processo de treinamento, o Hugo chegou agora, e aí eu tô aqui, comendo nas minhas costas, fala assim, ele vai sentar do teu lado para te aprender. Eu falo, sério mesmo? Não. Mas justo hoje, nossa, eu tô aqui com um monte de coisa para fazer, meu Deus, e esse cara aqui fica me perguntando. Então, acredito que isso... Claro, algumas coisas você pode falar, outras coisas não pode, a gente entende super isso. Mas o processo para essa pessoa também era uma métrica, ou seja, um objetivo dela era te acompanhar também, isso era parte do resultado dela também? Então, eu acredito que assim, a gente trabalha muito enquanto time, enquanto equipe. Então, assim, o sucesso, se uma pessoa da equipe bateu a meta, cara, todo mundo vibra com isso. E aí, quando cada um vai batendo a sua meta individual, porque a gente tem metas individuais, a gente começa a dar mais gás para aquele que ainda não bateu a meta ou para aquele que não está perto. Essa pessoa que me acompanhou, ele teve um último dia do mês, né? Porque foi feriado. Mês passado a gente teve menos 2 dias, porque foi feriado. Deu, sei lá, era umas 7 horas da noite e falou assim, Sté,
que você está precisando? Eu estou aqui, vou ficar aqui no office até umas 8 horas da noite. E era, tipo, 7h30 da noite, ele estava me ajudando a fazer uma cotação para fazer o fechamento. Então, assim, de fato, é um espírito de equipe. Eu, quando falo sobre isso, é, é muito... É muito complexo, né? Quando a gente está trabalhando em time, em equipe, não ter aquela sensação de que, cara, estou sozinha aqui, né? Então, é um treinamento tão bem feito e é uma cultura tão bem vivenciada, e aí eu entro no lance muito de cultura, Opa, isso é quando ela é importante. vivida, efetivamente, não é a cultura só de estar ali na parede bonitinho, mas é aquela cultura em que todos os colaboradores, eles vivem, e aí, consequentemente, as pessoas que estão ao redor também acabam vivendo, você começa a ver resultados. E eu sinto muito isso, é uma cultura que ela é aplicada, é uma cultura que ela é vivenciada, e por isso os resultados, eles chegam. Então, tem muito aquele senso de pertencimento e aquele senso de trabalhar em equipe, trabalhar como time. E isso, hoje, olhando para um comercial, faz toda a diferença, onde você tem uma equipe comercial engajada e uma equipe comercial que não está engajada. Como é que você vê isso? Através de resultado, né? Então, eu acho que acredito que é isso que você acaba medindo. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. E aí, esse é o momento que o pessoal vai pegar caneta e papel, porque eu quero que você nos ajude a criar o nosso onboarding. Então, vamos pensar o seguinte. Esse pessoal está aqui, caneta e papel na mão, eu vou fazer um rascunho. Como eu começo? Por onde começa o onboarding? E quais os passos que eu tenho que colocar para que esse onboarding tenha sucesso? Boa. Isso depende, eu gosto de usar essa palavra, né? Depende. Depende, porque vai muito daquilo que você está procurando, daquilo que você entrega. Mas eu acredito que o primeiro passo é, primeiro você precisa ter um código, você ter uma cultura, então entendendo quais são os pilares que você se baseia até para olhar para uma contratação de uma nova Isso pessoa. que eu ia falar. Né? Pela contratação, a cultura, ela te ajuda muito a entender se tem o fit ou não. Ah, o que é fit? Se o santo bateu, entendeu? Então, entendendo aí dentro, porque se você faz uma contratação de uma pessoa que tem zero fit com a sua cultura, cara, isso traz um problemão, né? Então, primeiro é entendendo realmente o fit cultural, que é um dos pontos importantes, você ter esses pilares muito bem desenhados. Depois, quando a gente fala em contratação, e aí eu vou puxar mais uma vez sardinha aqui para o lado de vendas, então quero contratar um time comercial, quero contratar uma pessoa que vai ficar no comercial, beleza. Então, você precisa ter na cabeça quais são os materiais, quais são as ferramentas que essa pessoa vai utilizar, né? E aí são coisas básicas, é um computador, né? Um computador que tem a senha, é um e-mail, da empresa, um e-mail CRM da corporativo, um empresa. telefone, que se a pessoa vai usar ou não, ou um chip. Então, essas pequenas coisas já é preciso, né, ter separado para entregar para essa pessoa. E, pasmem, existem muitos lugares que ainda não tem isso definido, Opa. que aí é ali trocando a roda com o carro em movimento. Tem coisas que é legal, que dá resultado, mas quando a gente está falando de uma nova contratação, trocar as rodas com o carro em movimento não é muito legal. Quanto Dá tem uma empresa que a sensação gente de não vê, desorganização. que você chega para trabalhar e fala assim, ih, já? Oh, Deus, não comprei Não era computador. semana que vem? Nossa, Não, criou o e-mail? eu já vi gerente de TI indo na loja, e assim, naquele tem um contrato corporativo. Não, foi na loja comprar porque precisava de um computador rápido. Para já. Para já. Mas tem uma coisa que você trouxe que primeiro é o seguinte, então dá para cravar que um onboarding bem feito começa no recrutamento e seleção. De contratar uma pessoa que seja capacitável ao onboarding, entendeu? Porque assim, eu percebo muito isso. Desde da primeira temporada aqui no Que Não Fazer em Vendas, a gente luta muito contra o seguinte, né? Não, vendedor. Não, vendedor, cara. Se o cara sabe Senta aí, bater vende. papo ali, ó, não, e a gente coloca uns catálogos na mão dele ali, ó, é só botar lá para vender com uma lista de clientes, tá bom. Apesar de parecer ser meio caricata essa questão, a gente sabe que até hoje existem empresárias e empresários que têm uma percepção de vendas um pouco disso. Agora, o que a gente está falando aqui, não, né? Então, assim, um bom onboarding, ele funciona para alguém que eu contrato que tem... E aí, uma coisa que estou fit, né? O que é fit cultural? Que tem alinhamento, que tenha percepção e habilidades naturais, para quando eu colocar ela nesse onboarding, ela vai performar bastante. Então, o começo de um bom onboarding começa na contratação? Cara, eu acredito que sim, sabe, Hugo? Eu acredito que sim. Claro que não existe certo e errado, não é nada escrito em pedra, né? Então, pode ser que
que a pessoa até tenha um fit, mas quando faz o onboarding, né? O onboarding não é nada mais, nada menos do que um treinamento, né? Aí pode ser que depois, pós-treinamento, a pessoa entende que não se identificou. Então, a gente não pode trazer aí o onboarding como se fosse o salvador de tudo, tá? Isso é super importante deixar aqui claro também. Ele vai ser um divisor de águas, vai ser um medidor, né? Ele vai ser um medidor de sucesso ou não da performance da pessoa que você contratou falando em vendas, né? Por quê? Porque ele vai estar lá um mês, né? Dependendo do tempo. Então, ele vai ter um processo, ele vai ter um playbook, ele vai ter uma pessoa que acompanha, ele vai ter treinamento com o time, ele vai ter ali momentos que ele vai poder tirar dúvidas, ele vai participar de webinars, ele vai poder participar de conversar, trocar ideia com os próprios coordenadores de área. Então, é ali naquele momento onde ele vai se aperfeiçoar. Não, né? Só que já foi ela passou um sumário, você viu que ela Sim, passou um um sumário? sumário. Vamos usar essa tua fala como sumário, beleza? Beleza. Assim, contratei alguém que eu percebo que tem alinhamento com a minha empresa, que compreende, tem habilidade, tem experiência. Legal. Logo, eu preciso ter uma cultura internalizada e documentada a respeito disso. Eu preciso ter uma cultura transparente, Sim. onde não esteja só no quadrinho de visão, de missão, visão e valores Exato. na parede, mas Tem que muita seja empresa- vivenciada isso, Tem muita certo? empresa, qual que é a cultura? Ah, o chefe tá de bom humor. A cultura é alegre. Ah, o chefe tá chateado. A cultura é chateada. Então tem muita gente que é cultura baseada no chefe e no medo. isso aí. Né? Até porque eu acho que cultura vai além de missão, visão e valores. Muito Né? Uma coisa é missão, visão e valores, outra coisa é cultura. vivenciada. Exato. Né? Segunda questão que a gente falou aqui é ferramental. Sim, Ferramental físico, ferramental lógico. sim. E esse ferramental vem só por um computador, vem por um fone, vem pelo mouse, mas vem por um mimo de um caderninho bonito também, com uma caneta legal, com marca-texto com a marca da empresa, certo? Tem essa questão dos mimos que é... Uma camiseta, uma cartinha, Oi, tudo bem? Bem-vindo à empresa X, né? Aqui você começa a sua jornada com a gente, segue nas nossas, posta uma foto e compartilha nas redes sociais marcando a empresa. Então aí você já está trazendo engajamento, Boa. né? Um e-mail São que pequenos seja, detalhes, né, que fazem falta. Um e-mail de boas-vindas, como que a coisa funciona aqui dentro, a hora que você pode tomar café, a hora que você não pode tomar café, né? O prático da nossa empresa, porque imagina o seguinte, quando você se coloca no papel de quem está chegando, cara, primeiro, esse tipo de empresa que não tem treinamento, primeiro, você sente sono, depois você perde o sono, porque você sente sono para treinar, você perde o sono porque vão te cobrar coisa que você nem sabe que você precisava entregar. Exato. Então, quando você se coloca aqui, aí você vai entender. E como é que funciona o negócio? Eu posso tomar café a qualquer hora? Com quem que eu devo falar se eu precisar de uma ajuda? Aí eu vou falar lá com o financeiro, o cara tá... Não é comigo, para. E como é que funciona? Então, se colocar nisso... Agora, o que está por trás desse processo inicial é o cuidado com o ser humano que está chegando. Olhando do ponto de vista de métrica, tá? Não é barato trazer pessoas. Não, é caro. É caro. Então, se eu faço um processo de onboarding muito bem feito, começando da seleção, passando para que essa pessoa seja muito bem acolhida, eu estou, do ponto de vista financeiro, tratando bem o investimento que foi feito. Sim. E aí eu ainda parei. Vai no sumário. Eu ainda parei no sumário. sumário. Bora, então vamos lá. Tá, legal. Ferramentas físicas, né, Sim. que você precisa. Além disso, quais são, principalmente olhando se a pessoa está em home office, quais são as ferramentas que ela tem que ter disponível para ela poder acessar? Ah, é uma VPN, é um Uma internet CRM, boa, é né? alguma coisa. Então, assim, tem que deixar isso redondinho. Beleza. E aí entender, né, olhar quais as skills que você precisa despertar ou trabalhar nesse colaborador. Então, em cima disso, você precisa ter um cuidado de olhar para treinamentos para você passar para ele fazer e não deixar para fazer isso no dia, né? Então, ter essa organização, porque você vai cobrar organização e, via de regra, vendedor não é organizado. Boa. Então, a gente precisa passar essa organização para ele. Então, olha, eu preciso que você faça esse curso. Ao longo desse mês, você vai precisar se desenvolver desta forma. A gente vai fazer treinamentos de venda. Então, assim, ter aquele suporte para quando eu estou aqui na minha casa, Estela, sentada, falar, putz, o que eu preciso fazer? Então, assim, faz um Excelzinho, coloca lá no Excelzinho os módulos que a pessoa precisa aprender. Dentro desses módulos, coloca aí um bate-papo, né, que você puxa com essa pessoa, uma call. Pede para a pessoa, se é uma ferramenta que você vende, pede para a pessoa mexer na ferramenta, né? Põe a pessoa para ouvir ligações, né, anteriores, de vendedor anterior. Beleza. Ela vai ficar na parte de vendas. Então, deixa a planilha de precificação.
para ela entender o quanto cobra, o quanto não cobra. Ó, até aqui você pode ir, a partir daqui para desconto, por exemplo, você precisa me solicitar, né? Eu preciso entrar. Então, realmente, para a pessoa entender. Porque muitas vezes existem vendedores que estão dentro de uma empresa que não sabem nem o que a empresa vende. Sim. Né? Muitas vezes pode ser porque ele não teve explicado lá atrás como funciona, no Beabá no Board? Pode, mas também tem muito da questão da pessoa se interessar em saber, interessar em buscar mais. Porque não adianta a gente também jogar só a culpa para a empresa. Às vezes também você contrata uma pessoa que não está engajada, que está lá 3, 4 meses e não faz ideia o que a empresa vende. Aí você fala, cara, não está dando. Mas dá a importância de você ter esse processo de onboard inicial, porque você, com algumas reuniões, alguns check-out, né, que a gente faz com essa pessoa, a gente vai entendendo quais são as dificuldades dela, o que ela está performando, o que ela não está performando, o que ela precisa de ajuda ou não. Então, aí você consegue ter esse olhar e consegue mensurar. Tem uma questão aqui, é o seguinte, quando a gente fala andragogia, né? Andragogia é o jeito que os adultos aprendem. E tem uma coisa que você trouxe aqui, é o seguinte, vamos fazer um treinamento com um funcionário novo, vamos fazer um treinamento com um vendedor novo. Acha que é uma coisa pontual, assim. Vai lá, ministra 3, 4 horas de treinamento para ele, pronto. O que a gente está trazendo aqui, não. Tem e aí de novo, né, na nossa sopa de letrinhas aqui, o lifelong learning, né? Ou seja, é continuado. Todo dia você está vendo uma coisa, assistindo um vídeo, participando de um webinar, vendo um material, e isso vai te trazendo a informação, esse conhecimento, cada vez de uma forma mais complexa ou cada vez de uma forma mais direcionada, mas durante um período ali, né? Não é joga tudo de uma vez e se vira, certo? Exato. Consome, você tem um mês aí para aprender e depois você vai para a rua. Não, às vezes é o seguinte, você tem uma semana para consumir os manuais aqui e já vai para a rua. Não, peraí, Então, cara. Só que assim, é importante também, cara, eu sei que não é uma semana, mas é importante você ter tempo. É importante você ter tempo, porque senão a pessoa vai ficar ali, eu vou demorar 3 meses para finalizar os cursos. Cara, não, também entendeu? tem. Você coloca tempo Dentro de um mês, é você isso tem que cumprir essa exato, jornada. Dentro de um mês é essa jornada que eu espero que você cumpra e que você entregue. Fez um mês? Beleza, então agora você vai para a operação. Entendi. Dentro da operação, claro que a gente vai faseando, né? Faseando a meta, faseando aquilo que eu preciso que você entregue, e você vai ter uma pessoa, um sombra, que vai te acompanhar nesse primeiro mês que você tenha dúvidas. Então, próximo elemento. Então, assim, treinei. Agora eu tenho um mentor ali, um sombra ali, alguém que já tem experiência. Suporte, né? E aí tem duas questões, né? Uma é a questão de suporte no sentido de dar suporte, você usando a palavra suportar, né? Mas essa pessoa, ela trabalha meio... Eu falei mentor, a gente pode até usar um outro nome disso, mas é uma pessoa efetivamente que ela vai ser seu companheiro de direcionamentos ali também, né? E aí, somente da parte técnica ou também da cultura? Cara, eu acho que assim, é impossível você desenvolver somente o técnico e isso não está atrelado à cultura. Tá bom. Sabe, quando você vivencia, quando você está dentro da cultura, quando deu o match, o fit cultural, é impossível você não performar vou só performar aqui em números, em metas, mas não vou vivenciar a cultura. Existem momentos? Existem, mas eu acho que é legal quando os dois andam alinhados, sabe? Tipo, é muito importante ter esse alinhamento entre esses dois. Um não vive sem o outro. Pode até viver, mas lá na frente não vai dar bom. Boa. Pode até viver. Chega uma hora que não se sustenta, né? Existem coisas que não se sustentam muito tempo. Com certeza. Porque vai chegar uma hora que você também vai acabar se questionando, né? Faz sentido estar aqui? Não faz sentido estar aqui? Justo. O que está sendo legal? O que não está? E aí o empregador também olhando, cara, até onde que a gente vai segurar isso, né? Sim. Então, acredito que isso é um olhar aí dos dois lados. Olha só. Tô fazendo um roteirinho aqui. Tô vendo. Pra gente poder seguir. Então, a gente falou de cultura, falamos de ferramental, falamos de habilidades para execução, falamos de produto, tecnicamente falando. Sim. Um ponto que eu acho que a gente não pincelou, mas vale, que é o processo, porque a gente está falando de um onboard de vendas. Ou seja, eu estou treinando alguém que ele vai para fora da minha empresa e vai colocar a cara lá fora e o mercado vai ver essa pessoa. Olhando do ponto de vista de processo, por exemplo, é saber assim, estou vendendo. O que acontece depois? Cara, eu colocaria ferramenta junto com o processo. Porque não tem como você performar em vendas se você não segue um processo. Você precisa saber, tá, beleza, caiu um lead no meu colo, o que eu faço? Daí a importância de você ter um playbook de vendas. Amém. E aí, nesse playbook... e assim, esse playbook, ele não pode ser algo escrito em pedra,
né? Ele tem que ser aí algo que, ao meio do caminho, ele pode ser ajustado e alterado, só que precisa existir pelo menos um norte. O playbook ele serve como um norteador para o vendedor saber o que ele tem que fazer, né? Vou pedir para o Vitão trazer aqui para mim e vou olhar no seu olho aqui agora, né? Playbook de vendas. Ele é como se fosse um manual, mas não é bem um manual. É onde você escreve o teu processo de vendas, o que você precisa que as pessoas façam em cada fase de vendas. E a gente fala fase de vendas, que claro, que não fazer em vendas, a gente trata muito mais de vendas B2B, né? Vendas de uma empresa para outra empresa. Então a gente fala de funil de vendas, das atividades, das responsabilidades. E ele não é só um papel frio que você entrega para o teu vendedor, legal? Você vai auxiliar ele a vivenciar esse playbook, as atividades, os processos, as responsabilidades e os benefícios dessas responsabilidades ao longo da atividade dele. Então, é mais uma vez que a gente fala playbook e canja de galinha não faz mal a ninguém, certo? Aí eu vou trazer aqui de volta para a Estela, né, Estela? Então, o playbook, ele te traz essa base do que deve ser feito, né? Sim, até porque venda é processo, né? Muito, Venda... venda Ah, tudo, é pessoa... Existe aquela pessoa que nasce, que a gente fala que vende areia no deserto, tem aquelas pessoas que têm aquela naturalidade, tem pessoas que não vendem, mas se ela for treinada e seguir um processo, ela se desenvolve e performance tão bem quanto, né? Só quero complementar o que você falou, porque às vezes a gente pega alguém que nos fecha uma consultoria e ele fala, eu quero que você faça um playbook para mim. Você fala, poxa, que legal. E como é que é isso no dia a dia? Aí você percebe que a gestão não tem nada a ver com a execução. Exatamente. E aí o playbook sem vida não é um software que você vai colocar na cabecinha do robô que está lá na frente e vai rodar um software na cabeça daquela pessoa como se fosse o playbook é assim. Como eles não estão fazendo isso porque você não está acompanhando? Porque você mandou fazer e largou na mão deles e achou que só porque você queria eles iam fazer daquele jeito. Aí você quer que escreve no playbook do jeito que está na tua cabeça. Aí passa 2 meses, você não confere meta e o cara... Aí você fala assim, mas como é que eles não estão preenchendo as atividades do nosso CRM? Porque você não está acompanhando, né? É lógico. E outra, porque o que você mandou às vezes nem faz sentido eles fazerem. Claro que não, no Só dia a dia toma não na tua funciona cabeça, assim. no dia a dia aquilo não funciona. Então, Aí a Rádio Peão fica ali, olha esse programa roda na Rádio Peão, viu? Roda. Não, e assim, até olhando para dentro do playbook, é importante ter a questão de ferramentas. Então, beleza. Tem como uma equipe de vendas viver sem um CRM? Cara, não. Eu uso um Excel, você está perdendo tempo. É isso aí. Né? Porque o CRM, além dele te dar um histórico de tudo aquilo que é conversado com esse cliente, e via de regra, vendedor não gosta de ficar alimentando o CRM. Eu já fui assim, eu falava, mas tem que alimentar CRM. Aí o meu gestor falava, Estela, precisa, CRM é o livro do vendedor, você precisa escrever, piriri. Se você ficar doente, ou você vai de férias, tem que ter alguém para saber onde você parou. Eu falei, puta, é verdade. Aí comecei a trabalhar em cima disso, mas demorou bastante, mas pegou. E aí, quando a gente fala de CRM, é importante ter ele, por quê? Porque além de ter um histórico, você consegue puxar relatórios, você tem uma previsibilidade de vendas. Sim. Então, você consegue entender o quanto de dinheiro eu tenho na mesa. O fulano de tal, e aí o que tem aquela eterna briga entre marketing e vendas, né? Marketing não está gerando lead, né? Fala o vendedor. Aí marketing fala, não, venda que não está sabendo qualificar, aí fica aquele atrito. Quando você tem o CRM, fica claro, tanto para marketing quanto para vendas, como para os gestores, o que está acontecendo, o porquê que está dando ruim, quanto tempo ele está demorando para fazer um primeiro atendimento. Às vezes o lead cai lá, fica 3, 4 dias sem fazer um primeiro atendimento. Cara, venda perdida, dinheiro rasgado. Por quê? Porque você pagou por esse lead. Então, é legal por conta disso, porque você vai mensurando, né? Você vai tendo esse acompanhamento. E aí tem um gancho, a mensuração desse processo é um gancho que permeia tudo isso. Então, o Michael Tunelli, que a gente vai trazer aqui para uma entrevista, ele fala uma coisa que é muito importante. O CRM só é preenchido quando o vendedor entende que aquela informação que ele está colocando tem um sentido, valor e uma cobrança. Então, se não tem nenhum sentido, nenhum valor e nenhuma cobrança, para que eu vou colocar aquilo? Então, faz sentido colocar? Sim. Agora, vamos voltar para o processo de onboarding, né? Você tem um tempo para fazer isso sobre um ponto de vista de uma certa coisa. Ou seja, tem que seguir um processo. Há uma medição. Sem medição desse processo, não faz sentido
mesmo que seja um onboarding não ser aplicado, um playbook não ser executado. Então, tudo isso nasce da questão da medição. O que é muito importante quando você fala de vendedor, muitos vendedores eles não gostam de ser medidos pelas coisas que eles fazem, mas só pelos resultados que eles entregam. Mas o que a gente tem que mostrar, e o nosso trabalho aqui, aí eu divido com você também, que está me assistindo, que é gestor, tá bom? Essa não é uma tarefa fácil, é por isso que existem pessoas para ajudar nesse processo. É fazer com que esses vendedores entendam, executem, façam o dia a dia deles acontecerem. Mas eu te falo uma coisa, se você não tem o processo de acompanhamento, abre lá o CRM e fala, cadê essa negociação aqui? Cadê o histórico da negociação? Você entrou? Cadê? Como é que tá essa questão? Se isso não for rotineiro, não vai acontecer. É ou não é? Uhum, total. Até porque, assim, a pessoa já sai do onboarding sabendo, né, os deveres dela, direitos e deveres, né? E um dos deveres é alimentar o CRM, deixar ele redondinho. Tipo, isso estava descrito no playbook de vendas. Então, é importante por conta disso. Agora, uma pergunta que eu preciso te fazer. A gente até veio conversando sobre isso no carro e a gente tem um pensamento um pouco divergente sobre Não isso. vale, ensaiaram aí, não vale não vem não. Não, Ele me fez uma pergunta no carro e eu falei, não. Fogo no parquinho, então gostei, pode vou fazer perguntar essa assim. pergunta. dessas. Vitão, põe foguinho na tela. Vou fazer essa pergunta. O processo de onboarding bem estruturado, na tua opinião, faz o resultado do vendedor ser mais rápido? Putz, aí entra naquilo, né, naquela nossa discussão. Pode ser que sim, mas também pode ser que não, né? Porque, assim, é super importante deixar isso até alinhado, até para as pessoas que estão ouvindo, né? Então, significa que se eu tiver um onboarding redondinho, meu colaborador vai sair, ó, 100%? Não, gente, a gente está falando de pessoas, né? A probabilidade que isso aconteça é bem maior do que aquele que entra, fica um dia, toca o computador e vai para a rua, né? Vai vender. Por quê? Porque precisa de um acompanhamento, precisa de um treinamento. E às vezes a pessoa ela está vendendo uma coisa totalmente diferente do universo dela que ela nunca tinha vendido. Quando a pessoa ela tem esse processo de acompanhamento mais estruturado, tem esse acompanhamento mais de perto, a probabilidade dele performar melhor do que aquela pessoa que não tem esse acompanhamento é maior. Né? Porque senão também não fazia sentido a gente estar aqui falando de processos, de onboard e tudo mais. Então, assim, a probabilidade é maior. Significa que 100% das pessoas vão performar mais do que aquelas que não têm? Não, às vezes aquela pessoa que não tem um processo estruturado, mas já tem a habilidade, já tem a prática, ela até performa melhor, tá? Então, não é escrito em pedras, mas assim, o porquê que é importante ter isso estruturado? Porque aí você pode fazer a cobrança. Isso que eu ia falar. E aí a pessoa sabe o que ela está sendo cobrada. Ah, mas você está me Uhum. cobrando por quê? Se você não me passou nada. Não, amigo, ó, vamos lá. Quando você entrou, no início, a gente conversou isso, tem isso, né? Então, você tá aqui, certo? Então, para você poder ter esse acompanhamento e essa cobrança, você fica mais pautado e mais respaldado em fazer isso. Porque eu entendo assim que, claro, eu acredito que um processo de onboarding permite a pessoa entregar mais resultados mais rápido, mas tem uma questão que você está trazendo que é muito importante, que permite identificar rapidamente se essa pessoa está desalinhada com o que precisa ser feito. Exato. Porque o onboarding tem acompanhamento, tem esse processo de acompanhamento, então você consegue corrigir a rota desse desenvolvimento da pessoa muito mais rápido. Tomar Exato. decisões muito mais ágeis. Faz sentido? Total, total. Porque você tem reuniões semanais de check-out e entendendo o que a pessoa fez até então, me traz as suas dúvidas, vamos falar sobre isso, vamos aplicar aí, vamos supor que eu sou o seu cliente. E quando eu cuidava de uma equipe de vendas, eu fazia muito isso. Eu falava, ó, vamos lá, vamos fingir que eu sou o seu cliente, me faz as perguntas, né? Vamos fingir que eu caí aí como um lead, vamos lá, vamos treinar. Então, tem muito essa questão, tem muito esse treino, tem muito esse desenvolvimento. E é isso, claro, que você pode colocar dentro aí desse processo de onboarding. Eu vou trazer uma analogia, eu sempre gosto de trazer umas analogias, e aí eu te peço perdão, porque assim, eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre o que eu vou falar, mas vai fazer muito sentido para você. Imagina o seguinte, ó, vamos pensar em apostas, e a gente muitas vezes vai falar que contratação é uma aposta, só que existe uma diferença entre eu apostar no cassino e eu investir em ações. Veja o seguinte, aposto no cassino, coloco meu dinheiro ali, bolinha girando, epa, vamos nessa, vamos na fé, caiu, deu muito certo, multipliquei meu dinheiro. E como que eu vou estruturar o investimento em ações? Eu vou olhar métrica, resultado, corrigir rotas, risco, vou medir riscos, ou seja, eu tenho como traçar essa rota para que o meu investimento talvez não seja a expectativa tão lucrativa quanto um cassino, mas
pelo menos eu sei, eu tenho uma previsão e um ajuste. Então, o que a gente está falando desse processo de onboarding, ele permeia muito isso. É muito mais um investimento estruturado em ações, onde eu estou colocando o dinheiro da empresa para contratar, para treinar, para fazer com que esse vendedor... Em quanto tempo... E o diretor perguntou isso para você, tá? Em quanto tempo esse cara está vendendo? Pergunto, claro que pergunta. Quando chega, fala, em quanto tempo? Depende. Depende, mas se eu tenho um processo estruturado, esse depende dele e do nosso acompanhamento. Sim. Não depende só da provisão divina, sabe? Até olhando em metas, né, é legal você ver assim, tá, então o primeiro mês é assim, contratei a pessoa, primeiro mês esquece que ela vai vender, ela vai estar focada quem? Treinamento, aperfeiçoamento, ferramentas, entender como é que funciona, beleza. E aí você pode ir dividindo a meta, né, então primeiro, uma meta com 40%, uma meta com 60%, uma meta com 80% e uma meta com 100%. E aí isso significa que os 5 primeiros meses, você vai ter que ter aí um certo cuidado das cobranças que você vai fazer, né? Então, esse colaborador sabe que em 5 meses ele precisa estar dando um resultado maior do que ele deu no início. Sim, sim. Né? Então, você precisa também entender em quanto tempo você precisa que essa pessoa performe. E aqui a gente está falando de vendedor, mas não é só vendedor, tá? A gente também pode falar sobre uma pessoa que fica na área de TI, sobre um designer, sobre um gestor, um coordenador, enfim, até o pessoal mesmo operacional. Então, você precisa entender o quanto tempo você tem, enquanto dono de empresa, para esperar para que essa pessoa se desenvolva, né? Porque isso precisa estar muito claro na cabeça. E aí, isso, o que a gente às vezes depara e olha? A pessoa está com pressa de contratação, não tem muito tempo para ficar esperando, expectativas não estão alinhadas, e aí acaba não dando o retorno que esse gestor ou esse dono da empresa está precisando, e aí o funcionário acaba se sentindo mal porque não está tendo esse tempo. Então, é importante, primeiro que tudo, antes de você pensar em contratar alguém, antes de você pensar em crescer a equipe, quanto tempo você pode esperar até essa pessoa se desenvolver? É isso aí. Ah, eu quero contratar ela hoje, mas mês que vem, cara, ela já tem que estar começando a vender. Desculpa, isso não vai acontecer, É isso aí. sabe? Cara, E você viu? foram esses 56 minutos. Esses papos Caramba! aqui. Não, vai ser muito Rápido. tempo, passa muito rápido, quero só fazer um adendo muito rapidinho. Eu acho que é isso. É gerenciar expectativas. Estela, você Exato. trouxe essa questão que é fundamental. Fundamental. Quantas vezes a gente fala para empresas assim, cara, vaga de vendedor, mantenha ela aberta o tempo inteiro, que você precisa contratar com calma, e quando você contratar, você precisa contratar uma pessoa antes de precisar, porque você vai contratar, vai conseguir treinar com calma, essa pessoa vai desenvolver com calma e entregar resultados consistentes. Sim. Agora, jogar na fogueira, E ela pode sair. e ela exato. pode sair. E aí No você meio tem que ter do, no uma meio outra do pessoa. onboarding, por exemplo. É. E aí? E aí? Eu trabalhei com uma pessoa que ela falava assim que o óbvio precisa ser dito. Muito. E era muito legal quando ela falava isso, porque você para pensar e você fala, putz, é verdade, o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim pode não ser para você. Sim. Né? O que é óbvio para você pode não ser para mim. Então, é importante ter essa comunicação. Eu acho que a base acaba também sendo a comunicação, né? Última pergunta para a gente poder finalizar, e aí você pode trazer a tua experiência, não só de onboarding e tudo mais, mas Tá. o que não fazer em vendas? Tcharam. É. Ó, a câmera até virou aqui pra mim. Então tá dando foco. Tá. Eu gosto muito de me colocar no lugar da pessoa que está comprando um determinado produto ou serviço. Cara, não estressa o seu lead. Eu brinco, não vamos estressar o lead. Boa. Não fica ali insistindo. Tenha uma abordagem certa, tenha um acompanhamento certo. Não adianta você falar para ele, beleza, fiz a apresentação de proposta, aí dia 3 eu te ligo, tá? Não, beleza. Aí chega no dia 1, você já tá ligando, já tá cobrando, já tá mandando mensagem. Cara, tenha uma organização, entenda o tempo de cada um, mapeie muito bem o decisor, mapeie em quanto tempo esse contrato vai ou não virar, quais são as etapas dessa contratação, por quem as pessoas precisam passar, por quem a sua proposta precisa ser validada. Então, eu gosto muito de trazer, não estresse o seu lead. Claro que a gente não pode debandar, delargar, né? Mas também a gente não pode ficar muito em cima. Eu acho que o que é combinado não sai caro. Então, combine bonitinho com a pessoa, sabe? Seja ali, combine. No dia que você falou que vai entrar em contato, entre em contato. Não esqueça também, porque depois, às vezes, você acabou perdendo essa venda porque, eu falei que ia entrar, esqueci, não tive tempo. É para isso que existem as tarefas lá no seu CRM, é para não esquecer. É sobre isso que ela tá falando, entendeu? Quanto é importante. Hugão, recados finais para essa
nossa lindona que está aqui. Prazer imenso ter você aqui, Estela. Obrigado pelo teu tempo. Parabéns pela tua jornada. Né? Pulamos felizes juntos aí com a tua entrada na RD, que é uma empresa que a gente gosta tanto e admira tanto. Então, obrigado pelo teu tempo e mais uma vez, parabéns. Tô curtindo muito ver essa tua jornada. Viu, Obrigada. E aí, vou fazer um merchanzinho, né? Fica aqui. RD Summit vem aí, então, quem quer entender mais sobre marketing, vendas, esse mundo... Lá. Vamos lá para o RD Summit, que vocês vão conhecer muita coisa, vão aprender muito aí sobre esse universo. É isso aí. Bom, Estela, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu tomo aqui o direito de te chamar de amor. Ficaria toda a minha vida falando contigo, porque gosto muito desse papo e pretendo ficar minha vida inteira aqui. Mas sabe de uma coisa? A tua trajetória inspira muitas pessoas. Muitas pessoas olham para você, muitas pessoas se inspiram em você, muitas pessoas aprendem com você. E às vezes você entrega isso e nem está sabendo que você está ensinando, mas você ensina muita gente. Parabéns pela tua trajetória, parabéns pelo teu profissionalismo, pela tua garra, pela forma como você lida com as coisas, porque isso inspira não só a mim, mas muitas pessoas que estão em volta. Então eu tenho certeza que você vai dar muito sucesso, vai ter muito sucesso nessa empreitada e estaremos juntos mesmo, para poder desfrutar isso e também chorar os problemas que tiverem que chorar, mas que serão muito poucos, tenho certeza, porque você é muito dedicado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? Imagina. Obrigada a vocês, meninos. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Uma mega de uma responsa, né? Porque ao lado do marido, ao lado do meu amigo, eu falei, putz, tô nervosa, galera. Tá aqui um negocinho. Mas foi legal, fluiu super bem. Parabéns para vocês também, o quanto vocês têm crescido, o quanto vocês têm amadurecido, o quanto o programa tem ajudado pessoas aí que estão nessa questão de vendas, nesse impasse, né? Então, desejo muito sucesso para vocês e tenho certeza que vocês vão voar grandes voos. Tamo junto, meu amigo. Terminamos mais um, graças a Deus. Tamo nessa. 6º episódio que Não Fazer em Vendas. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Semana que vem estaremos mais uma vez com episódios incríveis e inéditos. E é claro, você acha todos os episódios no canal de YouTube da Vesa TV, beleza? É isso aí, Luiz. Fechou? É isso aí. Se você não tomou nota, olha só. Roteiro, tá? Cultura, ferramenta, habilidade, produto, acompanhamento e medição. Depois, anota, faz o teu onboard. Se tiver dúvida, procura a gente que a gente vai te ajudar nesse processo, tá bom? Você me encontra no Instagram, no LinkedIn também, no TikTok com alguns recortes e agora com certeza vão ter vários recortes bons aqui. É isso aí, obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês e até já já. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.